I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours. Salve, salve, rapaziada. Vamos continuando, nós paramos no vídeo anterior falando sobre malware, né? E falando sobre aquelas coisas que são nocivas para o computador, que danificam a máquina, né? Inclusive falando sobre vírus, sobre Trojan. Então agora nós iremos continuar para falar como que nós devemos agir para que possamos proteger o computador que utilizamos, ou o computador do nosso cliente, para que ele se infecte o menos possível desses malwares. Iremos falar sobre vírus e firewall, essas bênçãos aí para ajudar a gente. Primeiramente, o que é um antivírus? O próprio nome bem fácil de ser compreendido, é um software que vai eliminar os vírus, por isso que é antivírus. Então veja só o conceito de antivírus. São os programas que têm como principal objetivo prevenir, detectar e também eliminar os vírus que existem no computador, aquilo que vai ser nocivo para a máquina, que está no sistema operacional. O antivírus faz basicamente isso. Mas primeiro eu gostaria de começar com vocês com o firewall. O antivírus já é bastante conhecido, o firewall, alguns só falam dele, mas não conseguem entender um pouco mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre o firewall. O próprio nome firewall diz parede de fogo. Veja na imagem aqui, que nós temos um computador aqui, e aqui eu tenho a rede, né, lá de fora da minha máquina. Na rede mundial, na internet, o meu computador está vulnerável conectado na internet. Então o que acontece? Eu instalo um firewall, coloco um firewall na minha rede, e esse firewall ele age como uma porta antifogo, né? Que nem aquelas portas antifogo que tem em prédio, que contém as chamas. É basicamente nesse conceito que um firewall age. Então veja só que nessa imagem, somente uma conexão está sendo permitida, o restante foram bloqueados. Possivelmente um vírus querendo acessar foi bloqueado, né? E também alguém querendo invadir a máquina também foi bloqueado pelo firewall. Eu coloquei em letra pequenininha aqui, veja só. É um dispositivo de segurança que monitora o tráfego de rede, tudo que entra e tudo que sai é controlado por ele. Então ele vai decidir se permite ou não tráfegos específicos, seguindo uma determinada regra que nós iremos falar em seguida. Veja só um firewall aqui, como uma parede antifogo, né, uma porta antifogo. Então ele está impedindo, ele está rejeitando e aceitando as coisas que vão entrar no computador. Tudo que entra e sai é permitido por ele. Então veja que nessa parte aqui, as solicitações estão sendo aceitas, então estão entrando e saindo, já nessas aqui estão sendo bloqueados. Esse basicamente é o conceitozinho de um firewall. O firewall, ele é um programa ou ele é um equipamento que tu instala na tua rede? Pode ser os dois. Um firewall, ele pode ser um hardware ou ele pode ser um software. Pode ser os dois também. Eu posso ter uma empresa, um hardware, ou seja, um equipamento, que nem um computador mesmo lá, atuando na segurança. Eu posso ter também um sistema, um programa instalado, atuando dessa forma. Basicamente, existem várias empresas que vai fornecer esse tipo de hardware, esse tipo de equipamento de firewall. Mas essa aqui é um exemplo dela, a Cisco. Um firewall desse daí está na faixa dos R$4.000. Professor, existem outros um pouco mais caros do que esse daí, tá? Mas além do firewall equipamento, né, peça como esse, parece um roteadorzinho, nós temos também o firewall do Windows, tá? O firewall do Windows que todos conhecem, e esse aqui é um exemplo de um firewall de software. Então, esse aqui é um software, já esse aqui é um hardware. Obviamente esse aqui vem junto, vem nativo no sistema operacional Windows. Ok? Então, são basicamente os dois tipos de firewall que você vai ter. Você vai ter hardware e você vai ter software. Ok? Olha só, esse aqui é um firewall ainda de hardware. E você pode observar que o preço dele é um pouquinho mais alto, né? 7.000 e pouco. Ô professor, 7.000 e pouco? Não é isso não. É 7.000 ele, mais 7.000 e alguma coisa de custo adicional. Esse firewall aqui está dando mais ou menos uns 16, 14.000. 14.000, né? 14.400 por aí. Tem outros mais caros, tem outros bem mais caros. Esse, por um exemplo aqui, já é da Cisco, esse aqui, está R$66.000. E é um firewall. Ele faz a mesma coisa dos outros?
Faz, só que, como eu costumo dar exemplo para você, esse aqui é um firewall, é um profissional, é um carinha das Forças Armadas que tem preparo para tudo, né? Já aqueles mais baratinhos já é alguém, digamos, um civil que não tem um preparo para uma guerra como tem um militar. É questão de performance. Esse aqui vai ter uma performance bem melhor do que aqueles mais baratos. Vão ter bem mais recursos, vão conseguir proteger com bem mais qualidade. Tá? Então existem de diversos preços. Isso a gente está falando de firewall em hardware, tá? Um equipamento que você vai instalar na sua rede, fisicamente, você vai pôr ele lá. Só que existe diversos tipos de firewall. Por um exemplo, eu deixei para falar aqui com vocês com 3 tipos de firewall. O primeiro é um firewall de proxy. Na realidade, a gente ouve falar muito de filtro, firewall de filtro, tá? Mas eu decidi colocar mesmo com proxy aqui porque como vocês vão ver muito, tá? Mas antes de falar sobre a questão de firewall de proxy, mas basicamente já entrando nele, veja o seguinte só, como é que funciona um firewall? Inicialmente, existem regras, tudo que pode e que não pode ser feito. Esse slide aqui vocês podem pegar comigo depois, né? Depois quando a gente sair dessa quarentena aí, vocês poderiam pegar esse slide comigo para dar uma revisada melhor. Mas veja só, no geral as regras elas vão ser estáticas ou vão ser dinâmicas. Um firewall que trabalha com regras estáticas, com filtro, falando de filtro de pacotes, tá? Filtro de pacotes estáticas, eles vão ter uma regra e aquela regra vai ser seguida. Já o dinâmico vai ter uma regra, mas essa regra pode ser seguida ou não. Ela vai analisar, vai se adaptar ao ambiente. Vamos imaginar que exista uma casa que não pode entrar homens. Só um exemplo, não pode entrar homens naquela casa. Vamos imaginar agora um firewall que está lá naquela casa filtrando todas as pessoas. Quem for homem não entra. Essa é a regra. Ok. Se aquele firewall for trabalhar com filtros estáticos e for de uma forma estática, não interessa qual homem que chega lá, não vai entrar. Só que o que acontece é que pode ser que alguma das pessoas que precisam entrar, que não podem entrar, um homem, por exemplo, esteja precisando de ajuda de saúde, talvez a pessoa esteja doente. Se o firewall for estático, se ele estiver trabalhando com um tipo de filtragem de pacotes estática, ele não vai permitir a entrada. Não interessa o que esteja acontecendo, não interessa o contexto da situação. Mas só se aquele firewall estiver trabalhando com um filtro de pacote dinâmico, ele vai conseguir analisar o contexto total. Então, o que é? É homem, pode entrar homem? Não, mas espera lá, esse homem aqui, ele está doente, ele precisa ir ao médico, por exemplo. Então beleza, então pode permitir a entrada. Quem faz isso são aqueles filtros que trabalham de forma dinâmica. Falando desses que trabalham de forma dinâmica, eu decidi colocar para vocês aqui os firewalls que vão trabalhar dessa forma dinâmica. Primeiramente, eu coloquei um vídeo sobre o proxy, o firewall de proxy. Retornando aqui, vocês podem ver que existem os 3 tipos, né? O de proxy, não só esses 3, existem outros, mas eu decidi colocar só esses 3. O proxy, o controle de estado e o firewall de próxima geração. Te dei uma geral aqui sobre os filtros de pacote. Tem firewall que trabalha com filtro de pacote, se for um firewall para filtrar pacotes de dados, vai ser de uma forma estática ou de uma forma dinâmica. Se for estático, a regra é clara. Então vai ser seguido aquilo. Se for dinâmico, ele vai seguir a regra, porém ele vai analisar o ambiente. Há necessidade de abrir uma exceção? Então ele abre uma exceção. Isso se ele for dinâmico. Mas olha só aqui, um firewall de proxy. Esse foi um dos primeiros tipos de firewall que surgiu, firewall de proxy. E eu vou colocar um vídeo para vocês que o rapaz fala sobre esse firewall de proxy. Vamos entender que tudo é lindo e maravilhoso num mundo sem maldade. Mas isso é utópico. Basicamente, quando nos conectamos à internet, quer dizer que nós, usuários, estamos nos comunicando com um servidor. Só que o problema é que nessa conexão livre entre usuário e servidor podem haver interceptações, ou seja, ataques hackers.
E esse é um dos caminhos mais fáceis de ser atacado, porque você está navegando com o número do seu IP exposto, livre para qualquer hacker conseguir acessar e assim invadir a sua rede. Opa, é aí que entra o nosso amigo proxy. O proxy ele é um intermediário entre o usuário e o servidor. Ou seja, ele recebe as informações solicitadas pelo usuário e repassa para o servidor. E nesse processo, ele mascara o seu número de IP, diminuindo a possibilidade de um ataque hacker aí no meio. Fica mais difícil de você ser identificado. Ué, mas isso não vai deixar minha internet mais lenta? Isso aí depende do proxy que você está utilizando. Existem versões gratuitas que realmente atrapalham mais esse processo. E aí fica tudo um pouco mais lento, inclusive a sua conexão. Mas existem ferramentas pagas que funcionam de forma espetacular, garantindo mais ainda a segurança da tua rede e não comprometendo a velocidade. Resumindo, os riscos são vários de você não ter um proxy nessa conexão. Entre as principais eu vou citar duas, que é ter o seu computador invadido ou ter alguém navegando com o seu número de IP aí na rede. Bom, para entender melhor, o seu IP é como se fosse o RG do seu computador. E o proxy, ele vai lá, como eu já disse antes, mascara o seu IP para que fique muito mais difícil de um cracker descobrir qual é o número de IP da sua máquina e navegar na sua rede. Entendeu esse conceito? Então vamos adiante. Pensando nas camadas de segurança, primeiro você aplica a função WebFilter para determinar o que pode ser acessado ou não. Depois o proxy vem e camufla o seu IP na hora que você estiver acessando, garantindo mais a segurança dentro da tua rede e protegendo os teus dados. Legal, então se liga nessas dicas. Número 1. Você não precisa fazer tudo isso manualmente. Existem ferramentas que facilitam tudo isso e tecnologias como a gente desenvolve aqui na Start, que integram todas essas funções numa coisa só. Número 2. Existem vários tipos de proxy, mas isso é um assunto para outro vídeo. Número 3. O proxy pode ser usado para o bem ou para o mal, portanto evite soluções gratuitas. Número 4. Se você não tem nada disso na sua empresa, então corra e se proteja urgente. Beleza, então esse vídeo aí é de uma empresa chamada Start. E eles trabalham com segurança da informação, então eles trabalham com firewall, esse tipo de coisa. Se quiserem dar uma pesquisada, o nome está inclusive no vídeo, Start. Vamos continuar, vamos continuar aqui. Firewall de controle de estado. Bem, lembra que eu mostrei para você agora há pouco os 3 tipos de firewall. Firewall de proxy, tá? O firewall de proxy vai filtrar, né, as informações que vão entrar e vão sair, o que pode e o que não pode pesquisar. Então se você for acessar um site e naquela empresa não permite acessar site daquele tipo, você é bloqueado pelo proxy, firewallzinho. Ok, primeiro firewall que começou, que existiu. E aqui nós temos o firewall de controle de estado. Digamos que seja uma evolução daquele firewall que tem um tipo de filtragem dinâmico, que eu estava falando agora há pouco. Ele analisa o ambiente, ele analisa a situação e verifica se é possível ou não fazer a permissão daquilo. Então veja, é como se fosse um firewall tradicional. Vou pegar o meu marcador aqui. Firewall tradicional. Então olha só, ele vai permitir o tráfego, tá, de acordo com o estado. Ele vai permitir ou vai bloquear de acordo com o estado o ambiente, de acordo com a porta, de acordo com o protocolo. Então ele vai fazer todas essas análises. E uma coisa interessante, ele vai monitorar toda a atividade desde o momento em que a conexão foi aberta até o momento que ela fecha. Tá? Outra coisa, as decisões de filtragem, se vai ser filtrado ou não, como vai ser filtrado as coisas, são tomadas de acordo com as regras que foram definidas pelo administrador. Tá? Só que não só isso, também pelo contexto. É aquilo que eu falei para você agora há pouco. Então, algo pode entrar? Não, pera lá, mas tem uma situação assim, dessa forma, e é necessário. Aí eu falo, peraí, então beleza, bora liberar o acesso porque, segundo o contexto, embora a regra não permita, mas pelo contexto vamos permitir. Então é por isso que a gente fala de controle de estado. Ele analisa o contexto. E tem também o firewall de próxima geração chamado NGFW. Ok, estou de volta. Meu celular descarregou aqui, voltou agora. Olha só, nós estávamos falando sobre o firewall de próxima geração, né? NGFW. Bem, isso daí é uma evolução, é o que a maioria das empresas já está trabalhando hoje. E vai ter o mesmo recurso daquele firewall de controle de estado, só que vai ter mais coisas. Vai
vai atuar na prevenção de invasão integrada, ele vai fazer reconhecimento e controle da aplicação para poder detectar e bloquear aplicativos que são nocivos, tá? A gente tem também esse NGFW focado em ameaças. Então, olha só o que um firewall NGFW focado em ameaça pode trazer para a gente. Olha só, dá para a gente saber quais recursos sofrem um risco, qual que pode estar sofrendo risco. Com esse firewall focado em ameaça, tem como reagir rapidamente aos ataques, tá? Com automação de segurança inteligente. Com isso, vamos ter políticas que vai fortalecer as defesas de uma forma mais dinâmica. Lembrando que a gente vai estar trabalhando sempre agora, esses firewalls vão estar trabalhando sempre de uma forma dinâmica nas filtragens de pacotes, que é melhor porque analisa o ambiente. Vai detectar melhor as atividades evasivas e também suspeitas. Ele vai fazer uma análise do que pode um dia trazer problema. Além de reduzir a complexidade de políticas, porque vai fazer as políticas ficarem todas unificadas, né? E vai verificar para que possa oferecer uma proteção durante todo o ciclo de ataque. Então, é um firewall, por isso que o nome que se fala já de próxima geração, que é um firewall bem mais moderno. Vamos falar agora sobre antivírus. Falamos sobre firewall. Bem, firewall é aquilo que atua como porta antifogo, né? Aquela porta que vai impedir que o fogo passe de um compartimento para outro. Olha só, vamos comparar um pouquinho firewall e antivírus? Veja só, o firewall é como se fosse um porteiro numa festa. Vamos imaginar uma festa. Para alguém entrar numa festa tem que ter uma regra. Então, para mim entrar na balada eu preciso, no mínimo, ter 18 anos. Se eu não tiver 18 anos eu vou ser barrado na balada, não posso portar armas, esse tipo de coisa. Então, quando a gente entra na balada, a primeira coisa que tem é um segurança lá fazendo a vistoria para verificar se você se enquadra e se você pode entrar. Estando já lá dentro, se acontecer algum problema, o que vai acontecer? Vai ter o agente lá de dentro, segurança interna da balada, para poder resolver o problema. Então veja, no nosso computador a gente tem aquilo que trabalha com o computador na rede mundial, digamos na internet, então aquilo que vai filtrar tudo que entra no computador. E quando se fala dentro do computador, a gente tem o antivírus, o carinha que vai estar trabalhando lá dentro. E é desse que a gente vai falar agora. Olha só, primeiramente o que é? Bem, o antivírus, nós falamos agora há pouco lá atrás, e agora a gente vai falar novamente só para relembrar. O antivírus ele detecta, tá? E ele vai impedir que aquele software, aquele vírus se multiplique, ele vai detectar, vai pôr em quarentena e também vai eliminar, tá? Todo software malicioso. Aí tem gente que fala assim, então eu tenho que ter um antivírus ou tenho que ter um anti-malware? Bem, na realidade, antivírus, quando a gente já fala em antivírus hoje em dia, quando a gente fala em antivírus, ele já é tudo, na realidade, ele já pega várias outras coisas. Então, basicamente, ele já é aqui um anti-malware. Mas se você encontrar anti-malware por aí, você vai ver que na realidade é a mesma coisa do antivírus. Mas hoje, tá? Digamos que anti-malware é um termo um pouco mais moderno, né? Porque malware é tudo que é nocivo, né? Antivírus seria, pelo próprio nome da palavra, somente contra vírus. Mas hoje em dia não, ele já atua mais geral. Mesmo assim, quando você for adquirir um antivírus, verifique se realmente ele não é só de antivírus. Isso é raro de acontecer, mas tem gente que tem muita sorte, né? Então vamos lá. Bem, a questão do antivírus tem antivírus que é free, aquele que é pago, você não gasta nada. E tem antivírus que você paga para usar ele. Depois de um tempo você vai pagar um valor, ou você já paga no ato algum valor para poder usar aquele software. Tem também os testes. Obviamente que esses antivírus de teste, eles vão servir por 30 dias normalmente, eles são antivírus pagos que ele está lhe dando para você poder fazer um teste, verificar se você gosta. Então você vai comprar um antivírus? Faça um teste primeiro, verifique se você acha interessante ele, se você gostou ou não, daí tu decide. Geralmente, esses antivírus pagos dão um teste pra gente. Então, ele vai ficar em teste por um determinado tempo, geralmente 30 dias. No início você não paga nada, mas depois paga. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, qual é a vantagem de se utilizar um antivírus? Bem, é um software que vai estar sempre alerta na tua máquina, então você pode passar despercebido e não perceber que alguma coisa errada está acontecendo na tua máquina. O antivírus vai estar sempre esperto nisso, então ele vai te ajudar bastante. Outra coisa, ele vai fazer escaneamento periódico, ele vai constantemente analisar a tua máquina para verificar se tem alguma coisa de errado, né? E coisa que a gente não faz, a gente liga o computador, começa a fazer o nosso serviço, depois desliga. O antivírus está constantemente fazendo isso, por isso é interessante ter um antivírus no nosso computador. Além disso, ele tem uma base de dados atualizada. Bem, para que o antivírus pegue um vírus, ele precisa ter uma lista dizendo o que é vírus e o que não é. Isso daí é o banco de dados dele. E a gente tem que atualizar isso sempre, porque todo dia surge vírus.
aqueles vírus que surgiram hoje precisam estar na base de dados do meu antivírus para que meu antivírus possa detectar aquilo como um vírus. Caso contrário, não vai ser detectado. E tem desvantagem? Poxa, eu uso um antivírus e será que eu tenho desvantagem com isso? Observe isso aqui. Por rodarem continuamente e estarem sempre atentos ao que acontece no computador, coisa que é aquela situação que eu falei, sempre atentos, eles vão estar sempre atentos, devido a isso, os antivírus podem impactar negativamente o desempenho do seu computador. Em outras palavras, ele fica mais lento. Usando um software de antivírus, o seu computador pode ficar mais lento. Mas calma lá que você deve estar pensando assim, poxa, então eu vou tirar meu antivírus. Relaxa, veja isso aqui. É claro que isso é percebível muito em máquinas antigas, com baixo poder de processamento. Hoje em dia, a gente não precisa se preocupar com isso não. As máquinas já estão bem mais potentes, então um software de antivírus não vai impactar uma máquina tanto assim. Vamos lá, tem bons antivírus por aí? Tem, olha lá, Kaspersky, Avira, Norton, tem vários antivírus por aí. Você escolhe um e usa. Professor, qual é o melhor antivírus? Sabe, cara, qual é o melhor antivírus? É aquele que você paga. O antivírus pago é o melhor. Evita ficar naqueles antivírus lá que é só para ficar... é gratuito, é gratuito. Não estou te dizendo que ele não presta, tá? Eu não uso. Mas se você for usar um antivírus, que seja um pago. Melhor do que tu usar um pirata. Imagina só, é engraçado como a gente quer usar um antivírus pirata. É aquela situação de que é um pago e você craqueia ele. Eu não estou falando do grátis, o grátis é grátis, tá? Tem muita gente que pega um antivírus que é pago e coloca ele na máquina e craqueia ele, faz ele ficar original. Professor, isso é bom? Cara, é que nem tu pegar um marginal para ficar protegendo da tua casa. Tipo, e aí? Será que dá para confiar? Né? Você vai ter um software pirata para proteger o seu computador. Imagina só, imagina a loucura que é. Tu tem um software pirata para proteger o teu computador. Não tem lógica. Então o melhor antivírus é o pago. Escolha um antivírus, faça o teste, pague. Use o antivírus pago. Então muita atenção, galera. Tem gente que gosta de, o antivírus é muito bom, então eu vou colocar 5 na minha máquina. Não é assim. O seu antivírus tem que ser um antivírus para máquina. Professor, eu gosto do Windows Defender. Então tá aí, coloca o Windows Defender lá e pode rodar. Lembrando que devemos usar software originais, o Windows original, né? Vocês sabem que isso é importante. Então, se você for utilizar um antivírus, que seja decida coloque na sua máquina. Nada de 2, não vai dar certo. Ok? Vamos lá para as dicas? Tome bastante cuidado com os pendrives, navegue com muita atenção na internet e mantenha sempre o seu antivírus atualizado. Isso é muito importante. Beleza? E aí nós ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Logo teremos mais coisas para trabalhar. Abraço. Até mais. He said there's a lot of girls I can't